seguinte, então, o meu contato que eu tive com o Jader foi lá na Missão Avalanche. Nós estávamos agora fazendo escola de sexualidade, né, uma turma bem grande, e o Jader, ele deu uma aula para gente sobre recursos humanos, né, sobre direitos humanos e projetos. E aí, quando a gente teve esse primeiro contato, a gente começou a conversar, e a gente teve a oportunidade de abordar algumas coisas, né, Jader? E aí, foi de onde surgiu a ideia de fazer o convite para ele, para a gente poder abordar esse tema. Então, antes da gente falar propriamente do envolvimento da igreja com essa causa de adoção, eu queria trazer aqui alguns dados e para a gente poder comentar e você colocar aí também os dados aí que você tem a respeito disso. E eu estive hoje verificando que hoje no Brasil existe aproximadamente cerca de 47 mil crianças e adolescentes em abrigos, que crescem em abrigos, né? Mas aí aproximadamente só 9 mil crianças dessas estão aptas para adoção por conta da questão de documentação judicial e etc. Né? Então, cerca de 9 mil crianças, entre crianças e adolescentes, que têm disponíveis hoje no Cadastro Nacional de Adoção. E cerca de 40, deixa eu ver aqui o número, 46 mil pretendentes cadastrados. São pretendentes que existem cadastrados do que crianças aí na fila, né, na espera de serem adotadas. Só que, curiosamente, existe aí uma demora no processo e etc. Eu queria que você comentasse por que isso acontece, Jader. Por que tem tanta gente querendo adotar e assim, relativamente o número de crianças disponível na fila é menor e mesmo assim existem tantas crianças ainda que não tiveram ainda o acolhimento de ninguém. Então, cara, esses dados você deve ter pegado no texto também que eu encontrei, né? Um pouco sobre isso, porque hoje o site do Conselho Nacional da Justiça, o sistema que faz o acompanhamento, ele está com algum problema, os relatórios, não estou conseguindo gerar para trazer informações mais atualizadas, mas é basicamente isso mesmo. Só que esse universo de 47 mil, se não me engano, 47 mil crianças e adolescentes em acolhimento, a gente tem apenas 9 mil que estão aptas, possivelmente, de serem adotadas, porque nós temos no sistema judicial a adoção como último recurso para a criança. Tudo que se faz no trabalho, desde quando ela chega, antes mesmo dela chegar e para o acolhimento, é tentar inserir essa criança no contexto familiar de novo, de tentar trabalhar com os pais, com os responsáveis, para que ela continue naquele ambiente, tentar entender quais foram as causas, os motivos da retirada da criança daquela família. E a equipe, profissionais do serviço social como eu e psicólogos do acolhimento, eles vão trabalhar com essas famílias para tentar lidar com os conflitos, tentar construir um outro ambiente de proteção das crianças. Não sendo possível com a família de origem, tenta se falar de família estendida, família ampliada, que são os tios, os primos, os parentes, ou até mesmo alguns membros de família afetiva, de certa forma, no processo. Porque são aquelas pessoas que são muito ligadas à família, como às vezes um vizinho, um amigo, alguém lá, que fazem parte do contexto familiar, hoje tem se discutir um pouco sobre a questão de família afetiva. Mas, enfim, falando somente sobre família sanguínea, que é o que a lei está traçando hoje, a gente está falando de pai, mãe, de tios, primos, avós, qualquer pode acolher. Então, daqueles 47 mil que não tem, os que já aconteceu um processo judicial chamado de perca do pátrio poder, ou de destituição do poder familiar, tendo sido feito isso, aquela criança é então inserida no cadastro para adoção e é colocada nesse rol lá. Vale lembrar que o processo de adoção não é novo, essa é uma organização que vem tanto com a Constituição de 88 quanto com o Estatuto da Criança e Adolescente, que vem organizar um pouco no cenário brasileiro como que vai ser feita a questão da adoção. Mas isso, gente, a prática da adoção, desde Moisés a gente tem isso.
né, já é muito antiga, quando a filha de Faraó o acolhe e o cria na sua família como filho real. Ele é adotado pela família de Faraó. E a gente vem pouco depois, no Código de Hammurabi, vem organizando isso e tal. Mas só que o princípio da adoção naquela época era um princípio que estava ligado a questões, muitas vezes, religiosas, que estão que tinham a ver com aquela questão do culto familiar, da adoração do fogo, que tinha que se manter aceso. Então, era aquela ideia da família, pai, mãe e filhos. Então, se eu não tenho filhos, se eu não posso ter filhos, eu vou ter que trazer uma criança de fora para o meu contexto familiar. E até que se evolui para uma relação afetiva. Não de estrutura, mas uma relação afetiva. No início era visto com isso. Por isso que hoje nós temos discussões a respeito de núcleo familiar. Porque hoje a base do núcleo familiar é entendida mais no aspecto afetivo do que estrutural. Então a gente tem hoje, por exemplo, no banco de dados de adoção, você tem pessoas com vários perfis. Você tem solteiros, casais heterossexuais, você tem casais homoafetivos, você tem pessoas com vários perfis querendo adotar crianças. Então, na questão da legislação, hoje nós temos essa abertura que foca nas relações de afeto. Logo, o problema que não encaixa é porque nós temos 9 mil crianças para serem adotadas, 42 mil querendo adotar 9. Não parece enorme ainda? Parece. Já é só pegar e colocar lá. Só que o que rola? Discrepante. O que rola? Essa galera que quer adotar, eles têm perfil de filhos que eles querem ter em casa. Perfil de crianças. Sabe? Em torno de uns 15% das pessoas que estão no cadastro, elas querem crianças brancas, né? Tem que ter a cor branca. A maioria, mais da metade delas, querem crianças que tenham até 4 anos de idade. Não é a realidade dos acolhimentos. A realidade dos acolhimentos são crianças acima de 8 anos de idade. São muitos, principalmente adolescentes. E aí a gente não pode ter grupo de irmãos. É muito difícil você ter um acolhimento, crianças que foram acolhidas sozinhas. Então, na hora de adotar, a ideia é que elas não fiquem, não fica outro no acolhimento. E a família não quer adotar 2, 3, 4 irmãos. Já trabalhei no acolhimento que a gente recebeu, acho que um grupo com 5 irmãos, se eu não me engano. E aí eles não querem esse perfil. Também crianças que têm algum tipo de deficiência também não querem receber. Então, você entende? A gente vai segregando, a gente vai dizendo qual é o perfil que eu quero. Então, desses 9 mil, pouquíssimos são os que sobram para atender o gosto da maioria, que às vezes quer consumir, né? Enfim. Uau. É um pouco nesse sentido. Então, acaba meio que sendo aquela ilusão, meio que não sei se essa expressão certa a ser utilizada, mas é meio que, tipo, o sonho pessoal é algo que, tipo, o lance da adoção para muitas pessoas, ele tem mais a ver com um sonho pessoal idealizado do que necessariamente o desejo do acolhimento em si, da que necessita daquele acolhimento. Mas tem muita questão envolvida nisso, sabe? Se você observar, por exemplo, a gente tem um exemplo internacional da Angelina Jolie e do Brad Pitt, que eles adotaram algumas crianças que são negras, e eles são um casal de brancos. E essa discrepância, além de ser aparente para a sociedade, essa questão racial, a sociedade também acaba criando estereótipos impondo sobre casais, como se uma família não pudesse ser uma família afetiva. Ao mesmo tempo que a gente discursa o sermos família afetiva, a gente exige família estrutural, sabe? Isso é meio ilógico quando a gente fala da adoção. Ainda mais para nós cristãos, que não faz sentido, nós cristãos, que Paulo vem falar que nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Nele, por meio do sangue de Cristo, nós somos filhos por meio de adoção. Ou seja, nós não somos filhos de sangue, nós somos feitos filhos por meio do sangue do Filho de Deus, que nos adota como sendo seus filhos. Então, se a gente parar para perceber, isso faz parte também da relação que nós temos com Deus, né? Sim. Pouco assim. Pois é. Meu Deus do céu. Isso é um desafio, tanto falar disso, abordar isso. Bom, então, aqui mais alguns dados que eu pesquisei a respeito da questão de órfãos, né? Estima-se que hoje existam
aproximadamente 153 milhões de órfãos no mundo. Agora a gente está falando a nível Brasil, né? Agora falando um pouco a nível mundial. E aí, e alguns dados interessantes a respeito disso, que é até uma questão que eu estava conversando com o Jader antes da gente fazer essa live, que eu queria contar aqui, é sobre a questão da vulnerabilidade de muitas dessas crianças e adolescentes que estão em abrigos, porque estudos mostram que cerca de 60% das meninas que estão em abrigos, isso a nível mundial, 60% das meninas elas se tornam prostitutas, porque acabam não tendo aí não sendo adotadas por nenhuma família. 70% dos meninos eles acabam entrando para alguma questão de crime, né, dentro desse meio, e 99% de todos os órfãos que tem assim, eles provavelmente nunca serão adotados por alguém. Então, assim, foi um dado que me chamou bastante atenção. Eu não sei até onde que você tem conhecimento preciso a respeito dessa informação, porque são informações colhidas da internet, né? Mas eu queria que você comentasse a respeito disso. Isso é real? Existe um sensacionalismo ou isso de fato acontece? O que você pode dizer a respeito disso? Falando a nível de mundo, o máximo que eu saí foi de Minas Gerais até a Bahia, aqui no Espírito Santo, alguns lugares assim. Então, assim, no mundo eu ainda não passei não, tá? Mas o que eu posso dizer é que não me causa espanto, tá? Não me causa espanto a forma como você fala. Porque o que acontece? Quando a gente está falando do acolhimento, a gente tem usado muito a expressão crianças e adolescentes que tiveram vínculos familiares rompidos. Por que a gente está usando essa expressão? Porque muitos têm pai e mãe, só que, por conta da necessidade de proteção à infância, eles são retirados pelo Estado desse pai e dessa mãe. O Estado chega por via judicial e determina, olha, nós decidimos que você, mãe e pai, não tem mais poder familiar sobre esse indivíduo. E ele agora vai ser tutelado pelo Estado. Então ele tem pai e mãe, ele não é órfão, mas ele foi rompido os vínculos familiares. O que causa o rompimento? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, violência. Pouquíssimas são as situações que em decorrência da morte dos pais ou responsáveis, que vem e ele não tem mais ninguém para estar por ele, tem que ser tutelado pelo Estado. Então, assim, que tipo de violência estamos falando? Diferentes. Perfis diferentes, digamos. Então, existe um perfil de crianças e adolescentes que eles têm algum tipo de ligação com a família, com os pais. Sim. Então, não sendo possível, de forma alguma, reatar esse vínculo, então aí eles passam a ser 100% tutelados pelo Estado, e aí então que eles passam a ser colocados, digamos assim, Vamos lá, com calma. O Estado tutela crianças para proteger-se. É identificado que crianças estão sofrendo naquele ambiente abuso sexual, violência física, violência física, mas de um jeito que se deixar lá que está com a vida em risco, tá? Desnutrição, a de alimentos, está sendo privada de acesso a alimento, muita coisa. Isso pensando numa perspectiva de pai e mãe que tem condições de oferecer o cuidado e escolhem não fazer, tá? Então tem essa perspectiva, aí o Estado vai lá e retira. Em primeiro momento vamos trabalhar essa família, vamos conversar, vamos responsabilizar, vamos fazer um monte de coisa para ver se a gente consegue trabalhar um ambiente. Esse pessoal, muitas famílias têm isso, passam por esse processo, a criança volta para casa, ou para a mãe, ou então para. Não é a grande maioria, mas muitos acabam retornando. Sobre essa questão das vulnerabilidades, como eu falei, é muito difícil, vocês viram pelos números que você mesmo apontou, é muito difícil as crianças serem adotadas. Logo, elas ficam, desde quando entram, até os 18 anos dentro de uma unidade de acolhimento. Fez 18 anos pela lei brasileira, já tem maioridade e é responsável por si. Logo, ele
ela não tem responsabilidade por ele. Ele precisa ser autônomo e resolver seus próprios. É onde a galera fica realmente extremamente vulnerável. Pensa comigo, você passou 18 anos, gente. 18 anos na hora que você está entrando na faculdade, você está terminando ensino médio, você é com essa idade que você já tem que ter casa, você já tem que ter emprego, você já tem que ter renda, saca? Pra galera que está no acolhimento. E outra, vem com uma loucura de volta, não volta para casa, não tô com minha família, aparece um, depois ele some, sabe? Loucura imensa. E aí, esses meninos, normalmente, eles vão ser inseridos dentro do primeiro lugar que eles encontrarem algum tipo de possibilidade de sobrevivência. Sabe? Eu estava acompanhando uma adolescente, por exemplo, ela vem de uma família que tinha muita questão de tráfico de drogas, gente que está envolvida com criminalidade, e ela soltava isso. Um dia ela falou comigo assim, não tem jeito para mim não, meu lugar é na criminalidade. Eu não vou conseguir estudar, eu não tenho boas notas, eu não aprendo direito. Olha só, meu irmão, aí começou a citar, meu irmão isso, meu irmão aquilo, olha isso, aquilo outro. Assim, ela tinha toda razão. Ela era muito sensata no que ela estava falando. Ela estava com 15, 16 anos e passando para já com aquela neura, eu vou sair daqui 2 anos, eu tenho que pensar em como que eu vou sobreviver. Se eu vou para pensar, assim, fazia muito sentido na cabeça dela, isso e aquilo. O que eu parei para pensar com ela aqui, irmão? Vamos analisar quais são as opções e quais são os resultados dos caminhos de cada um. Começamos a avaliar como que era o estilo de vida das pessoas que ela conhecia. Qual que era a possibilidade de morte antes dos 30 anos de idade. Como que era a vivência social dessas pessoas. E ela começou a pensar, começou a trabalhar na cabeça dela, realmente. Muitos deles eles não têm outras perspectivas porque eles conhecem ninguém. Eles conhecem o ambiente do acolhimento e o ambiente familiar. Então, quando chega alguém e fala com eles assim, olha, eu preciso de você, vou te dar tanto, 1.000, não sei quantos mil reais aí, então você só tem que fazer uma coisinha aqui ou ali pra mim. Essa coisinha aqui ou ali pra mim é um favor sexual. E a menina que já vem muitas vezes de abuso, a sexualidade dela já é uma questão que já está bagunçado dentro da construção da identidade dela, isso ainda, assim, cai como uma luva. Não, dá para fazer para eu poder me manter vivo. Então, é uma realidade muito, muito fria, muito pesada da galera que tem acolhimento. E o Estado, ele tem que tentar, dentro do jeito dele, dentro do que ele entende que é proteção, dentro do que ele entende que precisa ser provido. Mas, gente, o Estado até hoje, ele percebe, ele sabe, a gente até hoje sabe, não há ambiente melhor para se construir um humano do que dentro de uma família. Isso é incrível, incrível. Por mais que você ofereça proteção, cara, na casa você tinha tudo, você tinha televisão gigante, videogame, você tinha, as meninas pediam, baixa Zumba pra gente, eu lá baixava Zumba da internet, fazia dançar Zumba. A gente tinha tudo na casa, pessoas que visitavam, isso e aquilo. Pergunta se queria voltar para a casinha de 2 cômodos, que tinha um quarto e 18 pessoas morando. E comida era dia sim, dia não. Queria voltar na hora. Não pensava 2 vezes. Saca? Enfim, é uma realidade muito dura, mas nós, humanos, produzimos isso. Nós, humanos, produzimos uma sociedade que, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas nós, por vários fatores, por escolhas, por questões de desemprego, por questões de extrema vulnerabilidade, acontecem muitas coisas. Cada um é responsável pelo que faz. Sim. E tem que ser responsabilizado por tal. Mas o que eu quero dizer é que a gente, enquanto sociedade, a gente não conseguiu construir um ambiente seguro para as crianças viverem. Entende? Então, assim, muitas estão sendo precisas da intervenção do Estado. E hoje, graças a Deus, o Estado está se organizando para garantir um acolhimento digno. O que era de maus tratos que aconteciam dentro de acolhimentos anos atrás, cara, é absurdo. Pensa, eram pessoas que tinham que lidar com 30, 40 crianças brigando, correndo, fazendo um monte de coisa. É uma realidade louca. E eu estou falando demais agora. Se deixar eu divago muito. Você viveu dentro dessa realidade um tempo, né, Javier? Sim. Você lembra de alguma situação específica, assim, que você viveu, que você pode citar? Que não tenha problema de ser citado? Mas
Assim, eu citei algumas, inclusive, né? Estou pensando aqui se... Alguma situação que você colocou, né, da questão de 30, 40 crianças convivendo no mesmo espaço e às vezes acontecendo alguma situação ali de desentendimento. Você presenciou alguma situação assim desse tipo e como que foi? Como que você reagiu? Como que foi isso para você? Não, na verdade, eram coisas assim, dentro das equipes das unidades de acolhimento, a gente tem vários perfis. Além do profissional do serviço social, da psicologia, nós temos a coordenação, nós temos a melhor parte da estrutura, que são o que a gente chama de educadores sociais, que são aquelas pessoas que vão para realmente cuidar do acolhidos. É quem vai ajudar a tomar um banho, quem vai ensinar a escovar um dente, quem vai poder ver se tá com as coisas no lugar, quem vai ensinar a dobrar uma cama, inclusive, né, ajudar a fazer alguma atividade. São as pessoas que passam o dia com elas, educando mesmo. Então, assim, existiam coisinhas, assim, básicas, de, tipo assim, mas na minha casa eu faço assim com meus filhos. Então, assim, uma coisa era a responsabilidade doméstica com os seus próprios filhos, o seu jeito de lidar. Outra coisa era tentar trazer certos castigos ou certos costumes de dentro do ambiente doméstico para dentro de uma instituição pública. Então a gente tinha que realmente fazer uns alinhamentos. Nada assim de violência, nem nada disso não. Mas eram algumas coisinhas aqui e ali que a gente precisava alinhar com a pessoa que estava lá dentro. E trazer alternativas também, né? Porque menino, gente, tem jeito. Não é adolescente. Sim, certo. Jader, eu queria falar um pouquinho, né, da relação da igreja com essa questão da adoção e tal. E o meu objetivo é a gente comentar mesmo e abordar o assunto para poder trazer informação. Eu digo para vocês, pessoal, que estão acompanhando, até cerca de um ano atrás, mais ou menos, eu era uma pessoa totalmente alienada desses assuntos, tanto da questão de adoção, quanto da questão de violência sexual, de tráfico de pessoas, que são assuntos que eu, particularmente, nos últimos tempos tenho pesquisado muito, tenho orado a respeito dessas coisas, tenho buscado conversar com algumas pessoas a respeito disso, mas eu sei que é uma realidade, assim, é muito pouco falado a respeito de qualquer um desses assuntos dentro da igreja, né? E aí eu queria que você, dentro da sua visão, Jade, você é uma pessoa que está envolvida tanto na questão missionária quanto na questão atuante mesmo, né, na questão de direitos humanos, dentro da tua visão como cristão, por que existe esse afastamento, talvez, ou essa falta de informação, de conhecimento a respeito desse assunto na igreja, sem que nós vemos a palavra, nós encontramos aí várias referências bíblicas e tal, onde ele fala do órfão, da viúva, das pessoas com maior vulnerabilidade e da nossa responsabilidade como cristãos, como povo santo de Deus, de tomar responsabilidade a respeito dessas pessoas. O que você pode falar a respeito disso? Cara, então assim, falando muito de uma opinião pessoal, tá? Não tem essas coisas, mas algo de uma sensação é de que desde que o Estado começou a assumir na área da assistência social, como nessa ideia de promover um estado de bem-estar social, muitos cristãos, e eu falo por mim, por exemplo, que por muitos anos era uma postura minha, acabam transferindo para o Estado a total responsabilidade. O que não é tudo errado, existe uma responsabilidade, mas o que acontece? Eu acho que desde quando nós caímos no jardim, desde que nos obedecemos, a nossa vontade, nosso desejo para fazer as nossas vontades. Em resumo, para dar todo o histórico, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes até a nossa boa ação é para desenvolvimento de uma satisfação pessoal, de um sentimento próprio de
sou bom, eu faço o outro, sabe? Então, quando você consegue ver uma demanda e não se sentir responsável por ela e dizer, já tem quem acolhe, isso não é um sentimento cristão. O cristão, no mínimo, vai querer orar, vai se compadecer, vai compadecer daquela situação, saca? Por quê? Porque a obra do Redentor, a obra de Deus, está em frangalhos, está destruída, está sofrendo. Sim. Porque a obra do Criador sofre. Saca? É isso que tem que nos movimentar. Aquilo que Deus fez está sofrendo. Deus, desde que ele fez o... Depois tira uma coxinha. Depois eu tomo uma coxinha. Tá preocupado comigo, falou que eu tô muito magro. Voltando. Você perceber como cristãos, Deus, ele tem um xodó que são os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Em todos os movimentos da palavra de Deus, você vai encontrar Deus citando esses 4 grandes grupos como os grupos mais vulneráveis. E quando Deus traz essa questão, ele cita, em Tiago, está falando lá em Ageu, se não me engano, em Deuteronômio, trazendo em Moisés, em vários livros da Bíblia, Deus está citando esse público. Deus está falando que existem pessoas que, por vários fatores, às vezes não é culpa de ninguém, são situações de caos, são situações de calamidade, um furacão, um tsunami, e deixou aquela pessoa órfã. O que é uma pessoa que não tem adulto por ele? Ele não tem quem vai lhe dar o suporte, lhe dar garantia de proteção, quem vai lhe proteger de outros maiores, quem vai impedir que coisas ruins aconteçam com você, vai te garantir subsistência, vai te dar o auxílio e até te orientar no caminho que precisa andar, que é o papel dos pais hoje, né? Se você observar o que Deus está trazendo para a gente, é que o cuidado com a criança e até com os filhos, é um cuidado na área do ensino. Né? Não de posse, não de pertencimento. É meu, eu faço, eu construo do jeito que eu quero. Então, quando a gente está falando de filho, Deus está falando de ensino. Ensina a criança o caminho que deve andar, saca? Então, quando a gente está falando da questão da adoção, quando eu falo da igreja, esse aspecto da adoção, é uma realidade, mas não necessariamente a gente está falando da necessidade de ir, passar pela fila da adoção, fazer todo o procedimento da criança em casa, que você agora passa com sua, né? E o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo que a igreja ela vai fazer algum tipo de movimento. Hoje no estado nós temos algumas possibilidades. Eu vou começar pela questão da adoção. O Thiago está perguntando o que os passos já tinha recebido algumas perguntas disso. A primeira coisa é a pessoa ter o desejo mesmo de adotar. Ela vai procurar o fórum da infância, que seja da sua comarca, o que é responsável pelas questões familiares. E lá eles vão pedir uma série de documentações, documentos pessoais, comprovante de residência, de renda, um monte de coisa. Depois disso, depois de uma análise documental, a pessoa vai passar também por uma avaliação chamada pela equipe técnica do fórum e também tem que fazer tipo um curso de adotandos, né? E nesse processo, depois de juntar todos esses passos, esse processo é levado para o juiz e o juiz vai deferir ou indeferir o pedido daquela pessoa ou casal, né, para adoção. Tem vários fatores que podem inferir no indeferimento do pedido, que pode não conceder à família a mandado, que são os motivos, né? Por exemplo, solidão, quando a equipe percebe que a adoção é para preencher um espaço emocional que a pessoa sente, uma falta emocional, para suprir problemas e carências familiares também, conflitos familiares, uma criança vai resolver,
Também por questões de perda de filho, também, isso não são justificativas para se adotar, tá? Então o juiz observa essas coisas e pensa assim, olha, não vou colocar uma criança para ser substituto emocional de uma pessoa que precisa passar por um processo de saúde e de amadurecimento emocional, né? Muito difícil um juiz deferir para esse perfil. Então, assim, entendendo que o casal já entendeu a lógica do que é adotar uma criança, do que é se dispor emotivamente, afetivamente, a outra questão também que impede muito é que o ambiente familiar precisa ser propício ao desenvolvimento de uma criança. Por exemplo, uma pessoa, um casal que trabalha o dia inteiro, a semana inteira, e mal tem tempo para se ver, como que esses dois vão querer adotar uma criança? Como que eles vão garantir que eles vão dar condições? Vai ser criado ela babá? Por uma funcionária que eles vão contratar? Então, para que adotar uma criança se eles não vão poder exercer o poder? Sim. Então, o Estado talvez deveria conceder a adoção para esse casal. Então, assim, existem esses fatores. E aí entram na lista de espera. Como a gente viu, tem aquela questão do perfil. Quando você quer crianças com menos de 4 anos, você vai ter um problemaço para poder conseguir, porque é muito raro entrar esse perfil dentro dos acolhimentos. Mas se você tiver pouquíssimos, são os pais que adotam com crianças acima de 18 anos, adotando, aí depois o juiz refere, você entra para a lista, para o Cadastro Nacional de Adoção. Assim que tiver uma criança, um adolescente que está disponível, que você começa um processo de aproximação. Aí você faz umas visitas, você pode levar para passear, passar uns dias na sua casa, fazer uma viagem rápida com ele, para criar o vínculo e ver se foi possível construir algo tanto com a pessoa interessada, o casal interessado, quanto com a pessoa que ser adotada. Os dois têm que querer ação, né? Então, assim, é preciso construir esse vínculo. Tendo sido construído o vínculo, aí a criança pode passar por um momento mais duradouro, que é ficar de 90 a 180 dias com o casal, em que vai ser tipo assim, o período de estágio, né? Estágio familiar. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Ao final do período, a família entra com pedido de adoção definitiva, tá? No caso de, eu tenho uma situação na minha família, tem uma criança assim assado e tal, que pode ser que vá para acolhimento. A família pode solicitar uma guarda, a guarda judicial, não adota, tá? Tio não adota sobrinho, ele em guarda judicial, viu? Só para ficar claro. Então, a adoção é um dos processos. Outro processo de se aproximar de crianças e adolescentes, eu gosto de citar 2 programas só, mesmo assim, que tem quase toda a cidade que tem acolhimento. Um é chamado de padrinhos, né? Qualquer pessoa pode ir até a assistência social e falar assim, olha, eu não me conheço, eu tenho uma questão com já morei em acolhimento, sei lá, motivos diversos. Procura lá e diz assim, eu gostaria de me aproximar, oferecer um espaço, deixar minha casa à disposição para que crianças que estão em acolhimento estejam em ambiente familiar também. E aí começa a fazer essa aproximação, aí começa a visitar o acolhimento. Aí é o mesmo processo, leva a criança para casa no final de semana, um dia ajuda com alguma coisa ou outra, vira um padrinho mesmo daquela criança, que pode ficar por muito tempo. Já aconteceu de muitos padrinhos criarem vínculo com crianças e adolescentes e depois terem que romper o vínculo, entre aspas, porque elas decidiram que ia entrar no processo de adoção. E acabaram adotando esses adolescentes, essas crianças, entendeu? Os que são adoção tardia, que é chamado, esses que têm mais de 8 anos, normalmente é por esse processo. É por pessoas que os conheceram, passaram tempo com eles e aí acabaram vindo. E por fim tem um outro apadrinhamento. Então, dentro desse processo de você fazer esse apadrinhamento, né, e você começar a ter essa relação, é possível você digamos assim, reverter esse processo para um processo de adoção dessa mesma criança que você está...
Isso, é possível, só que é um pouco mais burocrático, entre aspas. Você vai passar pelo mesmo processo. Só que você vai informar para a equipe, olha, o coração bateu, o negócio aqui teve uma identificação e a gente quer adotar. No momento, se pede um pouco de afastamento para poder entrar em todos os processos. Conversa-se com todo mundo e faz com muito respeito à criança e ao adolescente. Porque não são poucos os casos de crianças e adolescentes que são levados para esse momento de estágio familiar e são devolvidos pelas famílias, por vários fatores, entendeu? São pessoas em desenvolvimento, adolescentes, vivendo a adolescência e querem que a pessoa chegue em casa mais certinho do que eles, né? É um ponto interessante você ter tocado, porque eu estava pesquisando a respeito do assunto, lendo na internet, também conversando com várias pessoas a respeito disso, e aí algumas pessoas falaram para mim, mas o processo de adoção é muito burocrático e tal, muito difícil, e só que por tudo que você está comentando aqui com a gente, eu percebo que, na verdade, toda medida burocrática, por assim dizer, que o Estado coloca no processo, é meio mesmo que para proteção daquela criança, né, que de alguma forma já sofreu algum tipo de rejeição, ou enfim, já passou por alguma situação assim desse tipo, provavelmente. Então, mesmo para poder evitar, né, até esse tipo de situação que eu vi que acontece da criança ser devolvida, a criança ser tratada como um objeto mesmo, né? Tipo, eu não consegui me adaptar e eu vou devolver. Então é uma coisa muito estranha, né? Mas é isso mesmo, cara. Porque o que rola nessas situações? Há uma necessidade de se proteger a criança e o adolescente. Em ordem de se garantir que ela não sofra violência ou que ela tenha a vida dela resguardada, o Estado precisa cometer uma violência, que é retirar isso é violento. Não foram poucas as vezes que eu vi o Estado que crianças chegavam no acolhimento. Dias, se não semanas, para elas começarem a se sentarem, a entenderem o espaço, a conhecer as pessoas, a confiar nas pessoas, né? Então, assim, quando há essas situações, há um enorme cuidado para que esse processo de, entre aspas, devolvidas, para que isso não aconteça, né? Na equipe do acolhimento, possa sempre de psicólogo, assistente social. O acolhimento sempre trabalha com essa perspectiva, trabalhando inclusive com o adolescente, tentando trabalhar, e a criança, tentando dar a ela a estrutura para ela entender que é teste, vão passar um tempinho, vamos ver se vai dar certo desde a ida. Mas não é pouco o outro acolhimento que vai rolar. Claro que quando se acontece ou quando acontece esse retorno do acolhimento, ela vai ser recebida também por pessoas lá que a amam, que estão lá preocupados com ela também, porque esse sentimento acaba impossível não se desenvolver isso dentro do acolhimento. Você não tem como desenvolver um afeto pelas crianças. Se alguém trabalha com acolhimento e não tem um afeto pelas crianças que estão lá dentro, eu te peço, sai, pelo amor de Deus, tá? Porque é impossível você não desenvolver esse afeto. Mas o que rola? Quando elas retornam, elas têm profissionais lá dentro, ou até mesmo da rede, que vai poder dar esse apoio, esse suporte, claro. Mas é impossível impedir o sofrimento de acontecer. Então, por isso, o processo acontece todo dessa forma, tá? Um outro que o último programa que eu não cheguei a comentar, chamado de família acolhedora. Em que consiste? É a mesma ideia do acolhimento institucional. Só que, em vez da criança, quando ela é retirada da família, ela ir para uma instituição que tem 20, 30 outras crianças, ela vai para um grupo familiar. Vai para uma casa onde tem uma família que está naquele espaço ali para recebê-la, para poder, vai participar das atividades diárias, vai almoçar junto, vai ter um outro criança ou não, vai ser tal sem filhos, ou pessoas sem filhos, não sei. Vai para a escola com eles, vai estudar com essas pessoas. Essa família acolhedora vai se responsabilizar para essa criança por esse pequeno grupo de irmãos.
É um programa que ainda é um pouco limitado, porque é difícil encontrar famílias com perfil e cuidar dessas crianças. Eu sempre insisti na questão de divulgue uma igreja, vão tentar ver se na igreja não tem gente, porque nunca, na minha cabeça, nunca estou pensando mas enfim, e também porque essas crianças que vão para esse perfil de família acolhedora são crianças que não são perfil de adoção. Certo. São aqueles outros casos. Então, crianças que têm um perfil de retorno para a família de origem. Né? Então, elas já vão para casa sabendo que é um tempo. E a família que vai acolher também já vai acolher sabendo que é um tempo. Pode ser que a família depois queira adotar, se o caso for colocado em adoção. É o mesmo processo. Se afasta, se vai para outro lugar, vai trabalhar à distância para verificar se realmente esse vínculo é ou não é, né? Se existe ou se não existe. Tá? Desculpa te interromper, mas esse programa que você está falando são famílias reais que manifestam esse interesse de né, de ter esse envolvimento, e aí eles podem acabar se disponibilizando e acontecer todo esse processo de acolhimento exatamente. No espaço familiar ali, certo? Isso. Esse família acolhedora, ele é um serviço da política de ele está dentro de um dos serviços da política de assistência social, que é o serviço de acolhimento familiar, né? Esse serviço, ele é com famílias que se inscrevem, participam de um treinamento, de uma seleção, mesma coisa lá do outro, né? Que faz a seleção, faz o acompanhamento, tem assistente social e psicólogo que fazem também os acompanhamentos do mesmo jeito. E aí a família recebe também uma bolsa para dar um auxílio, aí vai lei da municipal. Tem município que estipula um salário mínimo, tem município que estipula meio salário mínimo e complementa com outras coisas. Então, assim, essas questões do família acolhedora também nessa pegada. Um alerta que eu queria fazer um pouco assim, para a igreja, principalmente, é com relação ao nosso movimento no intuito do acolhimento. Tem uma passagem, se não me engano, em Lucas, que em Cristo fala, que quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda. Sim. O que Jesus está ensinando para as pessoas? Que doação, essas coisas você não pode divulgar? Não, ele não tá dizendo isso. O que ele está trazendo é que o trabalho social, o trabalho pelo outro, a doação, a benemerece, ela não vem para engrandecer o seu nome ou para te qualificar enquanto uma pessoa boa, né? Ele vem porque a pessoa necessita, porque é criatura de Deus. E que é uma pessoa que talvez está necessitado de coisas que você tem. Assim como você necessitava do que só Deus tinha para te dar, que é a salvação e vida eterna. Que você por si mesmo não conseguiria ter. Só Deus para te dar isso. Então tem outra pessoa que precisa de uma coisa que você tem. Como você foi muito amado, você vai amar. Então o movimento de Deus em nós produz algo no outro. Não o que a gente é. Por que eu estou trazendo isso? Porque não foi uma nem duas vezes que eu vi isso em ambiente de igreja. Em que crianças eram expostas à comunidade inteira como sendo crianças de abrigo. Então elas já chegam com estigma. Quando eu falo sobre não saiba a mão direita o que sabe a mão esquerda, o que não sabe a mão direita o que acontece na mão esquerda, eu não estou dizendo que as duas ações precisam ficar ocultas. Eu não estou dizendo que as coisas não precisam ser expostas. É claro que o bem precisa ser vindo. O que eu estou querendo trazer é que o processo, o fim da benemerência, da boa ação, não está na glória da pessoa que faz, mas está na glorificação de Deus, porque é por causa dele que nós fazemos o que fazemos. E para a glória dele, nós demonstramos que é possível chegar também redenção em outros lugares. Então, assim, aí as pessoas iam para a igreja, levavam aquele monte de criança. Eu entendi o movimento do coração delas, só que chega na igreja, elas já são os coitadinhos,
já são jovens, sabe? Não são crianças mais, elas deixam de ser crianças. São pessoas não. São crianças, estão na igreja. Pessoas já com rótulo. Entendeu? Já chegam com rótulo, já chegam com a desgraça e a miséria nas costas, pregadas nas costas. Sou vítima de violência. Aí já fica aquela fantasia rolando, né? Será que aquele ali foi abuso? Será que aquele ali foi violência física? Será que o pai daquela ali bebia demais? Saca? Olha a carga que você já coloca sobre as crianças. Entenda o movimento. Aí vem o pastor na frente da igreja, o pessoal trazendo para a igreja as crianças lá e tal. Então eu queria que todo mundo recebesse, saca? Bicho, pensa. Em lugar e ser reconhecido pelo sofrimento. Quando você fizer por alguém, reconheça a pessoa pelo que Deus fez nela, por quem Deus a vê, e não elucidar o sofrimento dela. Sabe? O bom é que crianças, muitas vezes, eles conseguem abstrair muito mais que nós adultos, né? Criança abstrai as coisas mais somativas. Tá? Elas pegam, introjetam isso dentro delas, desenvolvem, vira coisas que nós adultos até hoje a gente está precisando limpar, arrancar, né, por conta de coisas que a gente pegou lá atrás. Então, quando eu falo disso, eu falo porque o movimento de Deus é a proteção dos pequeninos. Quando ele fala, deixem vir minhas crianças, está quebrando um paradigma enorme na sociedade. Porque quem eram as crianças naquele meio eram indivíduos que não serviam para nada. Não eram produtivos, era gente que dava dor de cabeça. Eles não tinham direito a nada. Quando Cristo se posiciona e fala assim, deixem vir a mim os pequeninos, ele está dando uma importância tal para aqueles moleques, velho, que ninguém tinha nem parado para olhar para aqueles meninos. Sim. Saca? Já tá querendo mudar o projeto dela. A gente não tinha nem noção, mano, saca? E eu tô muito apaixonado por essa temática também. A questão do direito humano, a questão da infância, a questão de crianças vítimas de violência é algo com o qual eu trabalhei muito tempo. Mas essa questão do acolhimento é algo que sempre me deixa nervoso, inclusive, sabe? Muito nervoso. Porque situações absurdas já aconteceram para retirar crianças de família. Pessoal, pelo amor de Deus, pobreza e nem vícios, problemas de saúde, como, por exemplo, dependência química, não são motivos para tirar uma criança do pai e da mãe. Não são. Pobreza não é motivo para perder filho. Você não tem culpa de ser pobre. Você pode ser pobre por vários fatores. Agora, você tem culpa se você tiver ferramentas para superar a sua situação e você se manter nela. Aí é outra história. Mas eu estou falando que pobreza pela pobreza. Porque não tem uma carne na casa para a criança comer, vamos tirar a criança de lá. Não é por aí, não. Temos que garantir que tem alimento nessa casa, para a criança crescer e viver bem com a família. Porque é uma mãe que sei lá, bebe demais, é alcoólatra, né? O alcoolismo, ele traz um monte de outras coisas junto. Não tá só beber e fiquei doido. Não é só isso. Porque se fosse isso, com 3 meses sem beber, você não precisava de álcool de novo. Pelo menos 3 meses eu acho que ainda é muito. Pelo que eu vi lá. Não, eu lembrei. Um enfermeiro falou uma vez. 1 mês você tá limpo. E aí, resolveria. Mas não é só isso. Então, assim, só essa situação, é um bêbado, é fulano de tal, não pode ter filho, tá? Tinha que tomar esses meninos de lá. Então, é outra história. Tem pessoas capacitadas, pessoas que são antenadas no texto, na realidade, em estrutura muito maior, que vai conseguir fazer uma leitura mais qualificada. E um juiz determina isso, tá? Criança só é retirada da família se o juiz determinar. Pode ser que um conselho tutelar, em função emergencial, possa direcionar essa criança para um acolhimento, mas ele tem que notificar o juiz em até 72 horas. Rápido. E o juiz tem prioridade em deliberar sobre essa matéria. Tem que falar, fica no acolhimento ou volta para a família. Entendeu? Enfim, a igreja, então, acredito que precisa se despertar para as necessidades, as vulnerabilidades que são muito além do que apenas a questão de não estar morando com o pai e com a mãe. Os laços afetivos são muito mais significativos do que, propriamente dito, os bens materiais. Porque eles estão tendo pessoas que dentro, quando elas estão nos acolhimentos, claro, né? Tem quem as eduque, tem alimentação, tem lazer, mas não tem, muitas vezes, aquele afeto individual familiar.
Eu acho que só vale a pena comentar com o Thiago. O Thiago, só dá um oi para falar se você já entrou, porque você tinha feito uma pergunta. Sim. Eu acho que vale a pena um pouco falar sobre isso. Mas enquanto o Thiago não me dá um oi, acho que só fechando mesmo a questão do... Ah, tá, o Thiago deu oi. Tava me enrolando aqui para ver se aparecia. Vamos lá. Ele perguntou sobre o cadastro na questão, se tem um cadastro municipal e não tiver criança dali, se tiver criança em outro estado. Então, o cadastro é um cadastro nacional, entendeu? Sim. É claro que provavelmente vai verificar no cadastro nacional o perfil da criança que está disponível para você. O ideal é que seja na sua região, né? Então, se tiver uma criança com o perfil que vocês estão procurando naquela região, a prioridade vai ser para vocês. Não tendo, extrapola as linhas estaduais, mas desde que não tenha nenhum interessado no território lá, né, com aquele perfil. E como a gente viu, é muito difícil não ter no território uma pessoa interessada nos perfis que estão sendo mais cotados para serem adotados. Entendeu? Então, a única fala mesmo é só relembrar que esse movimento todo começou porque Cristo, ele nos traz de volta a paternidade significativa. Lembrar de que, mesmo não tendo merecidos, mesmo tendo nós sido rebeldes, mesmo nós não tendo agido de acordo com as expectativas do nosso Pai, ele ainda assim nos ama incondicionalmente, sabe? Mesmo a gente o negando, mesmo a gente renunciando, ele ainda nos envolve em seus braços, nos chama de filhos e faz tudo para o nosso bem. E aquilo que é para o nosso bem, até a disciplina e a correção entram no jogo, né? A espera, o ficar em casa isolado, de castigo por um tempo, porque tá com muita pressa, tá correndo demais, então vai dar um tempinho, quieto, pausa, né? E lembrar que existe muita mazela no mundo, existem muitas pessoas sofrendo. Nós somos bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas, e estamos em várias situações. A questão da infância, que não tem por quem cuidar, é uma delas, né? A gente ainda tem outras inúmeras situações, como a própria situação de rua, a violência doméstica contra mulheres, as situações de abuso, exploração sexual, tráfico humano, a questão da desumanização dentro do sistema carcerário, prisional, de fazer pessoas passarem fome, serem torturadas, enfim, várias formas de degradação do bem mais precioso que Deus fez, que é a humanidade, né? A Bíblia fala que é a coroa da criação, pouco menor do que os anjos nos fizeste, mas de honra e glória nos coroaste. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, seja a glória, o domínio e a força, para todos sempre. Amém. Porque ele tem e sabe todas as coisas. Amém? Vamos orar? Acho que travou ali, deixa eu só esperar um pouquinho. Voltou. Vamos orar então? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo não merecendo, o Senhor nos faz teus filhos. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, por quem entregou o seu próprio sangue para que, por meio dele, nós viéssemos a ser parte da família. Deus, que o Senhor esteja sempre nos lembrando disso e colocando em nossos corações o verdadeiro motivo da nossa fé. Porque a nossa fé só é verdadeira se ela for expressa, como diz Tiago. A fé sem obras ela é morta. Se a nossa fé não produz em nós o desejo por ver transformação, o desejo por ver mudança real ao nosso redor, há uma grande possibilidade da nossa fé não vir de ti, Deus. E que nós venhamos a te conhecer profundamente, o Deus que ama todos e protege os pequenos e os vulneráveis. O Senhor que a eles defende com furor e com vingança. Deus, que nós não venhamos, Pai, a permitir que a violência, que a miséria, que a angústia continue se perpetuando por aqueles que não conseguem se proteger, nem conseguem sair dessas situações por si mesmos, Deus. Que nós possamos levar ajuda
a quem precisa, de acordo com o que nós temos, Pai. Em nome de